Você sempre teve a ligação com o veganismo, com o vegetarianismo, ou você foi desenvolvendo esse paladar? Não sei se paladar seria a palavra correta, mas a escolha. Na verdade, eu era uma pessoa, assim, bem ignorante, assim, sabe? Eu achava meio besteira, né? Eu ficava meio na minha, na verdade, eu também não implicava muito, mas eu tinha ali os meus preconceitos que eu não falava abertamente, né? E aí, depois, eu comecei a me questionar, assim, sobre essas questões da indústria da carne, né? Sobre os malefícios ao meio ambiente. E aí, eu resolvi fazer umas pesquisas e eu falei, tá aí, eu acho que eu vou tentar fazer uma diferença um pouquinho, assim, tentar fazer minha parte, dormir um pouco mais tranquila, né? Porque a gente sabe que a gente não vai mudar o mundo, mas a gente vai, pelo menos, arrumar a nossa cama. Então, eu acho que é por aí. E eu acho que a gente inspira, né? Inspira para a geração futura, porque eu acho que a gente não vai mudar nada agora, né? Mas daqui a alguns anos, né? Daqui a uns bons anos mais para frente, talvez a gente tenha sido essencial, né? Então, foi por isso que eu comecei a flertar com isso. Que bonito. E você lembra se já nesse momento você já começou a compartilhar nas suas redes? Quando é a virada de chave para que você se torne uma produtora de conteúdo? Eu tinha um blog, né? Eu tinha um blog que passou, assim, por diversas mutações possíveis. Na verdade, primeiro eu criei um blog com a minha prima, né? Que se chamava Ordinary Girls. Bacana, galera. Que era naquela Adolescência época, maltrata a bem gente, naquela né? fase, sabe? Bem naquela fase que a gente falou assim, a gente quer ser famosa. A gente quer, eu quero ser famosa, ser uma grande artista. Vamos lá? Então, a gente criou. E aí, a gente tinha esse blog que ninguém entendia. Todo mundo falava assim, garotas ordinárias. E a gente, não, garotas comuns. Garotas comuns, ordinary girls. Que é aquela coisa, né? De botar o nome em inglês e achar que era chique. Sim. E aí, ninguém entendia. Todo mundo chamava a gente de garotas ordinárias. E a gente ficava bolada. Ordinárias é muito bom. Quanto você tinha nessa época, gente? Anos de humilhação, eu não lembro. Gente, eu imagino a pessoa, sei lá, com 16 anos indo pra escola e ordinária. Eu era um pouco mais nova. Meu Deus! Eu devia ter Graça. O quê? Eu devia ter uns 13, 14 anos. Chama pra de frente, ordinária, assim. A minha prima era mais velha, né? A Irine. Maravilhosa, inclusive. Ela é minha figurinista, assim, nas horas vagas, né? A Irine te ama. Beijo, Irine. Nas horas vagas, né? Porque é aquilo, né? Nem sempre dá pra colocar, né? Mundo capitalista, a gente sofre. Mas quando dá, ela tá comigo. Ela tá aqui. E aí, a gente tinha esse sonho, não, que a gente quer ser famosa e tal. A gente criou esse blog. A gente fazia vários conteúdos, assim. Gente, a gente competia super ali com... Como é que é? Depois dos 15. Olha! Né? Aí tinha... a gente tava ali. A gente comentava a beça nas postagens lá da Bruna. Gente, que momento. A gente que fez ela ser... Se não fosse a gente, ela nem ia estar onde ela tá, não. Teve um dia que eu tava lembrando, inclusive, que nessa jornada, né? Como é que as coisas passam rápido, assim. Gente, eu era amiguinha de só se seguir, assim, da Boca Rosa. Olha. Gente, como é que pode? A pessoa estoura, assim, um nível. E eu dormi no tempo. Teve um pedaço, assim, na minha vida que eu... Shutdown. Dormi, shutdown. Então, eu acordei e falei, gente, é a Bianca. Tipo assim, do nada, a mulher era uma potência. E eu falei, gente, que legal, né? Como é que... E aí, era um pouco isso que a gente sonhava, né? Não, a gente vai ser famosa, né? E aí, nunca avançou, assim, mas a gente fazia um negócio com muito cuidadinho. Inclusive, esse blog existe até hoje, né? Tá lá, tipo, portfólio, vamos dizer assim. E aí, depois, finalmente, a gente mudou o nome, né? A gente assumiu o português, né? Botou Garotas Comuns, tirou o Ordinary Girl. Eu sei que você tinha falado. Aí assumimos português, botamos Garotas Ordinárias. E seguimos assim. Lutou anos e anos pra nos chamar de ordinária. Mudamos por ordinárias. Hoje a gente tem os safadas.com. Não. Só que aí, enfim, aí depois eu acabei criando um outro blog, né? Que aí eu falava mais sobre essa minha experiência individual, né? Com o vegetarianismo. E aí, no início, o blog, ele se chamava Sim, Sou Vegana. Porque as pessoas sempre perguntavam, mas você é vegana? E eu já ia falar, sim, eu sou vegana. Então, eu botei esse nome meio que óbvio mesmo pra fazer essa brincadeira. E aí, eu falava sobre diversas coisas. Tinha assuntos políticos, mas também a maioria também era muita futilidade ali, né? E aí, depois, quando eu fui me entendendo mais no cenário político, eu coloquei Sim, Sou Vegana e Feminista Preta. E aí, meu nome é... Eu queria chegar nesse ponto. Os CDs dela. E aí... Quando ela viu a página inicial, era o nome do blog. Assim, ver próxima página. Agora sim. Agora sim. Só o nome. E aí... eu comecei a falar assuntos mais políticos, né, e tal, até mesmo para as pessoas não desassociarem a minha imagem, né, achar que
a alimentação vegana era uma coisa, né? E aí essas questões sociais eram outras, né? Então, eu comecei a unir essas pautas. Só que aí depois vem o outro ciclo da minha vida, que é quando eu percebo que, enquanto mulher preta, eu não me encaixava tão bem dentro do feminismo negro, me encaixava mais no mulherismo africano. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou trocar o nome de novo. Sim, sou vegana. Sim, não sou vegana e feminista preta, porém... Porém, acabei de me descobrir como... acabei de me escrevendo. Não, brincadeira. Aí eu decidi botar o nome de Meu Corpo Negro. E ficou Meu Corpo Negro. E aí eu entendo que esse lugar nunca mais vai ser mexido, porque eu nunca vou deixar de ser esse corpo negro, né? E aí, o que aconteceu? Eu escrevi um texto que ele viralizou na época no Facebook, que era a minha experiência. Raiz. Aqui a gente tá falando sobre coisas raiz. E aí era um texto falando sobre a minha experiência de ser favelada, né? Eu morava no Caramujo na época. De ser favelada e ter uma alimentação vegetariana, né? Na época eu tinha a dieta vegana, né? Eu me declarava vegana mesmo, porque ainda tem isso, né? O nome, a troca do nome, também é porque hoje eu não me entendo mais como vegana, apesar disso não mudar em nada na prática. Na prática é isso. Eu chego no restaurante... Eu ia te perguntar a diferença, porque assim, pra mim tem muita... distante assim, pra mim, no restaurante, para facilitar, eu pergunto se tem comida vegana. Eu não vou ficar, não, porque eu não consumo nada de origem animal. Não, tem algo vegano? Chega pro garçom e fala, desde 2014, eu não consumo. Sim, sou vegana, porém. E eu tenho um blog. Imagina, se eu tenho que explicar essa história inteira, entendeu? Não dá. E aí, como eu tenho agora esse olhar mais ancestral, né, do entendimento do meu corpo, da alimentação, eu entendo que não cabe a mim me alimentar dessa maneira, não cabe a mim explorar outros seres, mas eu prefiro não me encaixar dentro desse lugar do veganismo, apesar de ser super simpática, assim, com o veganismo popular, né, principalmente, que foi o que eu atuei há muito tempo. E eu acho que, assim, tem gente que é o que cabe mesmo. O veganismo popular é a luta que dá para ela fazer, né? Mas eu ali entendendo esse lugar do meu corpo preto e todas as lutas, né, que dava para eu fazer, eu não estava me sentindo mais confortável de estar numa pauta que foi criada por um homem branco, assim. Então, isso me incomodou muito. E aí eu fui seguindo esse meu caminho sozinha e, ao mesmo tempo, encontrando um monte de gente que também passava igual a mim, um monte de gente preta que também... Caraca, eu também sou vegetariana, mas eu não quero entrar dentro do veganismo. Mas eu também não estou dizendo que eu não sou a mesma coisa que um vegano faz. Então, a gente acabou se juntando e trilhando esse caminho, assim, de descoberta mesmo, né? Eu nem sei porque que eu comecei a falar isso. Não, porque a gente estava falando desse seu início mesmo, em relação à produção de conteúdo. Esse momento, sim. né, que você... Aí eu escrevi esse texto, né, de como era ser vegana e favelada. E aí isso viralizou de uma forma absurda que eu fui parar até na Fátima Bernardes, assim. Olha! Uma coisa muito louca. Caramba. E engraçado que nesse texto eu falava mal dela. Fala na cara dela, Fátima. Pode entrar, Fátima. Gente. Não, na verdade eu não falava mal dela. Eu fui dramática pra poder fazer aqui. Obrigado por esse bait. Eu que citava foi um exemplo e citava ela, né? Tinha um determinado momento do texto que eu falava que... Inclusive, certas apresentadoras, ela era assim. Quando se dispõe a fazer... Não era bem assim. Mas é que eu falava que, enquanto pessoas como a Fátima Bernardes, por exemplo, fazer propaganda... da linguiça, da seara e tarará, isso vai ser colocado como uma coisa que precisa ser consumida, como o que as pessoas anseiam. Então, dificilmente o pobre não vai querer deixar de consumir esses produtos, né? Eu estava falando sobre essas questões da mudança, sobre a elite, o meu texto estava... E aí, eu lembro até do convite que a menina fez, né, da produção, ela... Eu vi no seu texto uma partezinha que você cita... que você cita, Fátima. Só queria deixar claro que se vai ter algum problema... Eu falei, não, imagina. Eu falei assim, adoro a Fátima, só você tem um exemplo. É porque eu queria tanto chegar nela. Fazer uma crítica não só em relação, não em relação a ela, em relação ao consumo, ao que é a posição dela. São muitas questões, né? Sim. E eu acho que é importante também falar sobre isso, porque às vezes as pessoas confundem muito, né? Como isso, por exemplo, parece que você... tem problema você chegar perto dela, aquele negócio, né? Tipo, meu Deus, você odeia essa pessoa. Foi super de boa. Mas eu lembro que teve esse acertozinho, tipo, tá tudo bem, né? E que bom que pelo menos, mesmo com a preocupação que, obviamente, é relevante, eles chamaram porque viram que era algo realmente
positivo, você estava falando, estava trazendo uma crítica relevante. Foi muito bom, assim. Eu tava... Lázaro Ramos estava lá. Margareth Menezes. Meu Deus. Que momento. E o programa foi cortado no meio porque tava tendo invasão na Rocinha. Tanto tempo pra poder invadir, tinha que ser justamente naquele momento. Justamente. A gente olha, preto pra vencer, não, difícil, a gente tenta, dá um... Pretos no topo, né? Não é, né? Não falaram que a favela venceu. Me falaram que a favela venceu. O que tá acontecendo?